Mas hoje, eu fui movido pelo Espírito, né? Semana pensando sobre um assunto a ser ministrado, e o Senhor ministrou muito na minha vida, a partir da experiência de Elias. E eu queria falar com você, não só sobre Elias, mas sobre uma crise que Elias viveu. E, olhando para a vida de Elias, eu me lembrei que muitos homens da Bíblia passaram por crises. Por exemplo, quando nós olhamos para a história de Moisés, Moisés viveu uma crise, ele teve que fugir do Egito, teve que ser exilado fora do Egito, viveu muitos anos fora. Eu me lembrei de José, que também viveu uma crise, foi vendido, virou escravo também, longe da sua terra. Me lembro de Jó, que perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu saúde, viveu uma grande crise. Me lembro do apóstolo Paulo, que em função do evangelho, também passou por crises, por enfermidades, por prisões, por açoites. Lembro enfim, de muitos homens de Deus, que em diferentes épocas, por diferentes razões, passaram por crise. E quem é brasileiro, e aqui nós estamos aqui entre brasileiros, está acostumado a viver com crise. Eu estava conversando essa semana com um amigo meu, que é comerciante, e ele disse o seguinte para mim: pastor Cabral, eu faz 30 anos que eu ouço que o Brasil está em crise. É crise econômica, é crise política, foi crise lá com o Collor, com o Fernando Henrique, com o Itamar, com o Lula, com a Dilma, com o Temer, com o Bolsonaro. Ou seja, o brasileiro está acostumado, parece, a viver em crise econômica, crise política, né? E nós, então, estamos sempre no meio de crises, né? Os governos, via de regra, causam crises, mas nós, cada um de nós, somos responsáveis, somos líderes da nossa própria vida, da nossa própria história. Então, cada um de nós é responsável por resolver as suas crises e por buscar soluções para os seus dramas. Se você ficar esperando por um governo, seja ele qual for, você vai ficar em péssimas mãos. Você precisa ser protagonista da sua vida, ser alguém que toma as rédeas, né, e dirige a sua vida com sabedoria, com a direção de Deus, com fé e com graça. Então, nessa noite eu quero falar sobre algo que é mais forte que a crise. Quero falar de um poder que é mais forte que qualquer poder econômico, poder militar, poder partidário, político, que é o poder de Deus. E eu quero mostrar para você como Deus agiu com Elias. E eu queria começar essa história, pastor Marcelo, lembrando de Tiago, capítulo 5, que diz o seguinte: Elias era homem como nós. Era alguém como nós. Não era um super-homem, não era um herói, era alguém como nós. Por isso que aquilo que ele viveu é muito semelhante ao que nós também passamos. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta, em 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos ler esse texto. Para você entender um pouco esse texto, é importante que você compreenda o que aconteceu no capítulo 18. No capítulo 18, Elias vai até o rei Acabe, confronta o rei, diz que o rei está errado por estar financiando um culto a outro Deus, né? Ele critica os falsos profetas de Israel que estão adorando a Baal, e ele faz um desafio aos profetas de Baal. E ele reúne no Monte Carmelo, uma área muito bonita em Israel, uma montanha, ele reúne naquele Monte Carmelo 450 profetas de Baal, que eram de uma outra religião, era um outro culto, era uma outra fé. Ele reúne aqueles 450 e faz um desafio: olha, hoje, eu desafio vocês da seguinte forma: eu vou fazer aqui um altar, vou colocar aqui um animal, vocês também façam um altar para vocês, coloquem um animal e vamos orar, vamos cantar, vamos fazer alguma coisa, um culto, e vamos ver qual altar vai receber fogo do céu. Diz o texto que os profetas de Baal fizeram culto, se autoflagelaram, cantaram, oraram, fizeram tudo o que podiam, e não caiu uma faísca do céu.
E Elias, após ver que nada ia acontecer com o lado de lá, ele faz uma oração, e diz o texto que caiu fogo do céu, o sacrifício foi queimado, e houve um quebrantamento profundo em Israel, houve choradeira, aqueles profetas de Baal fugiram e foram mortos, e Elias saiu vitorioso daquele desafio. E mais, diz o texto, que fazia 3 anos e meio, pastor Fabrício, que não chovia em Israel, e Elias disse, vai chover hoje. Ele orou e choveu. Esse era Elias. Agora, quando você vira a página e chega em 1 Reis 19, acontece algo surpreendente. Depois de uma grande vitória, vem uma grande crise. O que será que levou Elias a entrar em crise? Acompanhe comigo a leitura, 1 Reis 19, verso 1 e 2, diz o seguinte: Acabe, que era o rei, contou para a rainha Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas de Baal. Então Jezabel, a rainha, mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe, que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida deles. Diz o texto que Elias ficou com medo, verso 3, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu discípulo. Olha só, Elias, depois de uma grande vitória, ele ficou frustrado. Eu imagino, Paulo Venier, o seguinte, que Elias pensou o seguinte: bem, depois de tudo que eu fiz ontem, depois de tudo que Deus fez, queimando o altar, mandando chuva, caiu fogo do céu, teve milagre, teve quebrantamento, teve choradeira, o rei e a rainha vão se converter, o rei vai se arrepender dos seus pecados, a rainha vai me agradecer pelo que eu fiz. Mas sabe o que acontece? No dia seguinte, o rei e a rainha dizem: nós vamos matar Elias agora. Ou seja, aquilo que Elias fez, nós vamos fazer pior com ele. Ou seja, Elias esperava que algo acontecesse que não aconteceu, e por isso Elias ficou com medo, e disse: bem, eu não consigo, o que mais eu posso fazer para mudar Israel? Já matei 450 profetas de Baal, fiz milagre, fiz muitas coisas, e nem isso foi capaz de mudar o coração do rei. Eu vou embora, acabou meu ministério, eu vou fugir daqui. Meus irmãos, aqui tem uma lição importante. Por melhor que você seja, por melhor que seja o seu trabalho, por melhor que seja o seu ministério, por melhor que seja o que você faz, não espere que todos vão aprovar o que você está fazendo. Sempre vai ter gente que vai dizer: olha, não está bom, não gostei, estou fora, sou contra, não adianta. E Elias percebeu que nada que ele fizesse ia mudar o coração do seu rei e da sua rainha. Então ele fugiu. E aí Elias entra numa crise. E ele vive uma crise. A crise de dizer: olha, eu não sei mais o que fazer. E essa crise foi potencializada com uma ameaça: ele vai morrer. Elias recebeu o seguinte recado: olha, até amanhã tu vai estar morto. Então Elias acaba com medo, fugindo. Sabe o que Elias faz no meio da crise? Ele pensa que fugir é uma solução. Sair de casa é uma solução. Sair do trabalho, sair da igreja, sair da cidade é uma solução. Mas, meus irmãos, eu aprendi uma coisa com a vida: quando eu fujo de um problema, ele me persegue. Eu posso mudar de cidade, eu posso mudar de casa, eu posso mudar de igreja, eu posso mudar de mulher, de marido, mas aquele problema vai me acompanhar. Fugir não resolve. Elias fugiu de Jezabel, mas a crise o acompanhou, o medo o acompanhou, o tormento o acompanhou, ele continuou sofrendo. Por vezes eu já vi muitas pessoas fugindo dos seus problemas, e aquilo só aumenta a dor.
os problemas da vida nós temos que enfrentar com graça, com socorro, com sabedoria, com habilidade, porque eles vão estar ali. Mas também foi comum que Elias fugiu pensando que a fuga seria uma solução, mas Elias também teve um outro elemento que atormentou ele teve vontade de morrer. E aqui é uma ironia, porque ele fugiu porque não queria morrer, e na fuga, depois de estar há muitos dias longe de Acabe e de Jezabel, ele faz a seguinte oração: Deus, eu quero morrer, acabou. Mas ele fugiu para não morrer, mas aquele desejo, aquela vontade de desistir da vida, o continuou perseguindo e acompanhando. Talvez você é alguém que volta e meia tem pensamentos, já passou por vontade de tirar sua vida, de morrer. Elias teve sim um momento que ele quis morrer, e por vezes esses pensamentos de morte podem bater na tua porta, podem visitar você, podem visitar alguém que você ama. E é importante que, se você em algum momento for visitado por esses pensamentos, que você busque ajuda, que você lute contra tais pensamentos de morte, porque a vida é um dom de Deus, e você não deve tentar tirar a sua própria vida. Você deve lutar contra todo pensamento de morte. Deus é o Deus da vida e não da morte. Sempre que você é visitado, atormentado por pensamentos de morte, esses pensamentos têm origem em dois lugares: ou no inferno, nas trevas, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, ou então ele veio da tolice humana, da tolice de pensar que, bom, tirar minha vida vai resolver os meus problemas. Não, vai criar novos problemas. Então não deixe que esses pensamentos permaneçam na sua mente, te acompanhem. O texto também diz no verso 4, que Elias, além de querer morrer, além de fugir, ele começou a se autocomiserar. Sabe o que é autocomiseração, Rodrigo? Na linguagem moderna, é o mimimi. É o mimimi, é ficar reclamando da vida, é ficar lamentando, chorando, se fazendo de vítima. E é o que ele faz. Olha o que diz o verso 4. Ele diz o seguinte: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu sou tão ruim quanto eles. Eu sou igual aos outros. Senhor, eu quero morrer porque eu não sou um profeta, eu não sou um homem de Deus, eu não sou alguém melhor que ninguém, eu sou pior que eles. Sabe, meus irmãos, por vezes nós somos vítimas desse também pensamento de autocomiseração, de ficar nos depreciando, de ficar desacreditando na obra de Deus em nós. Meus irmãos, quando eu sou atormentado por algum pensamento de autocomiseração, de que eu não consigo, que eu não posso, eu me lembro de Jesus. Eu me lembro que eu não sou o cara, mas Jesus é. Eu lembro que eu não tenho os recursos, mas Jesus tem. Eu lembro que eu não posso, mas Jesus pode. E quando eu tiro o foco das minhas possibilidades, de quem eu sou, e coloco o foco em Jesus, eu consigo então olhar o futuro com esperança. Eu consigo confiar que Deus tem soluções, que Deus pode fazer as coisas. Então, tire o foco de você e coloque o foco em Jesus. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. E uma palavra de Jesus pode mudar a sua realidade. Aquilo que hoje é um grande problema, uma palavra de Jesus pode mudar aquela situação. Uma outra ação que Elias fez no meio da crise: Elias foi se esconder numa caverna. Ele entrou para uma caverna. Diz o texto que, após caminhar muitos dias, ele chegou numa caverna e resolveu ficar um tempo naquela caverna. Meus irmãos, caverna não é lugar para se viver. Caverna não é lugar para ficar. A caverna é uma boa metáfora de muitas coisas. Por vezes nós ficamos nos escondendo em alguns lugares, tentamos nos refugiar em alguns cantos. Por vezes o seu quarto vira uma caverna, por vezes o teu trabalho vira uma caverna, por vezes você se esconde de algumas coisas e aquilo vira uma caverna.
mas a caverna não era o lugar que Elias devia ficar. Tanto é que Deus mandou ele sair da caverna. Disse: sai da caverna, vem para a luz, vem para a montanha, sai daí, Elias, sai daí. Talvez hoje você precise sair de uma caverna também. Quem sabe você está se escondendo em alguma caverna, mas Deus vai te encontrar onde você estiver, meu irmão. Ele te vê onde você está. E Elias também, além de fugir, além de se autocomiserar, de pensar em morrer, de ir para uma caverna, ele também pensou que o seu ministério tinha acabado. Acabou. Verso 14, né, ele fala o seguinte, olha o que Elias fala no verso 14. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Elias disse: eu sou o último, acabou, todo o meu esforço foi em vão, acabou meu ministério, eu estou sozinho. Às vezes nós olhamos para a realidade, olhamos para as nossas circunstâncias e pensamos: eu estou sozinho, ninguém mais está comigo, é eu contra o mundo. Os que pensavam como eu já perderam, já morreram, eu fiquei sozinho agora. Elias pensou que tinha acabado o seu ministério, mas a boa mensagem, Deus foi procurar Elias para dizer: meu filho, não acabou ainda, não acabou. Quando você pensa que acabou, Deus diz: eu tenho para você um novo começo, eu tenho para você um novo ciclo, um novo tempo. A história não chegou ao fim ainda, meu irmão. Creia nisso, a história não acabou. E Elias então ouviu essa mensagem, ouviu a seguinte mensagem: Elias, você não está sozinho, eu tenho ainda 7.000 homens que me amam em Israel, e mais, volte, eu tenho trabalho para você. Eu me lembro que ao longo da minha vida, eu já tive pensamentos que havia acabado alguma coisa, e Deus sempre me lembrou que não era o fim. Eu já tive momentos que eu achei que eu não ia conseguir mais, que eu ia parar, mas o Senhor nos chama e diz: meu filho, não é o fim. Há um ditado popular que diz: olha, o jogo só acaba quando o juiz apita, né? Quem é do mundo do esporte sabe quantos jogos foram modificados no último segundo, no último instante. Já teve muito jogo que no último segundo mudou o resultado. Por isso, não entregue os pontos antes de acabar. Confie que o jogo ainda não terminou. Um dos esportes que eu mais gosto de assistir é o basquete, porque o basquete nos últimos segundos pode acontecer muitas reviravoltas, e só termina realmente quando o juiz apita. Agora, o que Deus faz? E aqui está a lição mais importante. Nós vimos o que Elias fez, né? E o que Elias fez é muito semelhante ao que você e eu fazemos em algum momento de crise, né? Nos escondermos, ficarmos com medo, ficar nos autocomiserando, ficar nos vitimizando, achar que acabou o ministério, achar que estamos sozinhos, enfim. Mas o importante é observar o que Deus faz com Elias no meio da crise, porque a crise de Elias também pode ser a sua crise, a minha crise. E olha como Deus age no meio da crise de Elias. Primeiro, Deus não abandona Elias, mesmo Elias estando errado. Elias estava cheio de pensamentos errados sobre si mesmo. Elias estava se achando o pior dos piores, estava com a perspectiva errada, e mesmo estando errado, Deus não desistiu dele. Deus não o amaldiçoou, não o esqueceu, não o mandou embora, não esqueceu dele. Pelo contrário, Deus vai atrás de Elias. Primeiro, no verso 5, diz o texto que Deus mandou um anjo levar alimento para Elias. Elias saiu correndo. Verso 5 diz o seguinte, olha só, verso 5, deitou-se e dormiu debaixo de uma árvore, e eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre
pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Olha só, no meio da crise, Deus manda um anjo levar comida para Elias. Coisa boa, quando nós estamos em desespero, em aflição, e alguém aparece, trazendo auxílio. Eu já fui abençoado por alguns anjos assim. Já tive na minha vida, por vezes, um anjo que apareceu trazendo auxílio, quando eu mais precisava. Por vezes, a gente recebe um WhatsApp do céu. Já recebeu uma mensagem do céu? Chegou uma mensagem com uma notícia, com uma informação, com uma solução para uma situação que estava te atormentando. Eu digo, é o WhatsApp do céu. Ou então uma ligação do céu. Alguém te liga trazendo uma resposta, uma solução para um problema grave. Por vezes, no meio da crise, Deus levanta um anjo, que por vezes vem disfarçado de amigo, de parente, de irmão, enfim, de alguém, que Deus coloca em nosso caminho, para dizer, olha, eu estou com você, eu vim te trazer pão, eu vim te trazer cuidado, eu vim mostrar que Deus não esqueceu de você. Então, essa é uma lição importante. Deus envia pessoas, mensageiros, anjos, para nos ajudar no meio da crise. Talvez no meio da sua crise, Deus está enviando pessoas, anjos, para te ajudarem. Deus está enviando provisão, providência, para ajudar você no meio da crise. O texto também diz, no verso 11, olha, aqui é muito especial, Elias está escondido no meio da caverna. Está ali, escondido na caverna. E olha o que acontece, verso 11. Então foi-lhe dito, saia da caverna e fique diante do Senhor no monte. Interessante que Deus disse o seguinte para Elias, Elias, sai da caverna e vai para a montanha, vem para o monte, sai da caverna, pare de se esconder, Elias, e vem para o monte. Deus tira Elias do anonimato, tira Elias do esconderijo, e o coloca num local elevado. Por vezes, meus irmãos, nós temos que ser puxados, e às vezes Deus usa de muitos meios, para nos tirar de dentro da caverna. A caverna não é o lugar para você ficar. Saia da caverna. E diz o texto, no verso 12, que quando Deus tirou Elias da caverna, disse, vai para o monte, e no monte, olha como Deus se revela para Elias, verso 12, diz assim o texto, depois, diz assim, saia e fique diante do Senhor no monte, eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento passou pelo meio dos montes, e quebrava rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava naquele vento forte. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de uma brisa suave. Meus irmãos, no meio da crise, Elias não precisava de fogo, não precisava de um vendaval, Elias precisava de um mimo, de um abraço, de um toque do Senhor. E diz o texto que Deus envia uma brisa suave. Ei, eu tenho orado para que Deus mande brisa suave na sua vida. Que a brisa suave de Deus entre na sua casa, entre no seu trabalho, entre na sua vida. Que você sinta-se encontrado pelo Senhor. Às vezes sim, nós queremos agitação, terremoto, queremos vento forte, mas por vezes, pastor Marcelo, nós precisamos apenas de uma brisa suave, um sussurro, um sopro, um vento, trazendo paz, trazendo alívio, trazendo socorro. E no verso 15 e 16, Deus diz o seguinte para Elias, Elias, acabou a folga, acabou a crise, Elias, você tem trabalho para fazer. Verso 15, diz assim o texto, olha só, então o Senhor disse a Elias, vá
volte pelo mesmo caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninfe, como rei em Israel, e Eliseu como profeta. Deus renova o chamado profético de Elias, dizendo: Elias, tu vai continuar ungindo reis, tu vai continuar levantando outros profetas, o trabalho não acabou ainda, Elias. Não te preocupa com Acabe, não te preocupa com Jezabel, você tem muito a fazer ainda. E meus irmãos, Elias sai da caverna, sai da montanha, pega o caminho de volta, o mesmo caminho que ele fez para ir para o Monte Moriá, ele faz o caminho de retorno agora, está voltando para casa. No caminho ele unge Azael, unge Jeú, chama Eliseu para andar com ele, e o ministério de Elias continuou por muito tempo ainda. Tanto é que Elias é aquele que profetiza a morte de Acabe e de Jezabel logo depois. Acabe e Jezabel vêm morrer antes de Elias. Eles morrem antes de Elias. Por quê? Porque Elias continuou o seu ministério, não havia acabado. Houve o quê? Um intervalo. Houve um parênteses. Ei, olha para mim aqui e guarda o que eu vou te falar. Por vezes a crise é simplesmente um intervalo. É simplesmente um intervalo na tua história. É Deus te tratando, é Deus te ensinando algo diferente, é Deus te chamando. Filho, é um intervalo. Edmundo, é um intervalo. Davi, é um intervalo. A crise é um intervalo. Não é para sempre. Mesmo o Brasil com tantos problemas políticos e econômicos que tem já há muitos anos, volta e meia vem um tempo de sossego, volta e meia tem um intervalo de paz, e nós, meus irmãos, seguimos a vida. Então eu quero te dizer uma coisa: a crise que você está vivendo no presente, ela não vai levar você a tirar a sua vida, ela não é o fim da sua vida, ela não é o fim do seu ministério, ela não é o fim da sua família, não é o fim da sua saúde, ela é um período de crise, mas que vai passar. Que Deus não te esqueceu, não desistiu de você, que Deus quer te proporcionar que você continue a fazendo coisas novas. A sua história só termina quando Deus diz que termina. É Ele que dá a palavra final. Não é um diagnóstico de um médico, não é a decisão de um patrão que te demite, não é alguém que te manda embora. Enfim, quem decide o final da tua história é o próprio Deus, que deu início à sua história. É Ele que nos dá o começo e o fim da história. Então não se desespere por causa de uma crise econômica, de uma crise financeira, de uma crise de saúde, de uma crise familiar. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca as tuas forças, não ache que é o fim, não. Deus ainda está trabalhando em seu favor. Eu quero terminar essa palavra chamando você para alguns detalhes importantes dessa história. O primeiro detalhe é: você não foi chamado para se esconder em nenhuma caverna, você foi chamado para ficar no monte. O monte é o lugar da presença e da revelação de Deus. Você foi chamado para subir o monte. Você foi chamado para que no monte você encontre a brisa suave. Para que no monte você encontre o Senhor. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que pode encontrar você no monte. O mesmo poder que proporcionou a Jesus a transfiguração no monte pode trazer revelações e experiências profundas para você. Uma outra lição importante dessa história é que Elias viveu uma crise, uma depressão, um desânimo, mas aquilo foi por um intervalo, e ele saiu da crise para a missão, saiu da depressão para a adoração. Ele não ficou por muito tempo naquela situação, ele resolveu voltar, e voltar pelo caminho que ele havia feito.
É interessante que Deus diz: Elias, volte pelo mesmo caminho que você veio. Ou seja, nós sabemos o caminho de retorno. Ei, você que está afastado de Deus, você foi chamado hoje para voltar pelo mesmo caminho que você se afastou. Voltar onde você caiu. Refazer o mesmo caminho que te levou para as trevas. Volte por esse mesmo caminho para a luz. Elias voltou pelo mesmo caminho. Uma outra lição importante, que esse texto também nos diz, eu quero terminar com essa lembrança, que foi a mesma que eu comecei, está lá em Tiago capítulo 5, verso 17. Tiago, no meio, né, ele fala sobre oração, sobre enfermidade, sobre resposta, e aí ele usa o seguinte exemplo. Entre tantos exemplos, Tiago escreve o seguinte no verso 17: Elias era um ser humano como nós. Por 3 anos e meio não chovia em Israel. Ele orou e voltou a chover. Meus irmãos, eu quero desafiar você a orar por coisas grandes. A orar, crendo, assim como Elias. Elias um dia disse: bem, chega, eu vou me posicionar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou tomar uma posição diante disso. E ele se posicionou de tal forma, mas a Bíblia diz que ele fez isso não porque ele era um super crente, mas porque ele era alguém como nós, sabe o que mudou? Foi a atitude de Elias, a posição de Elias mudou. E isso é o nosso chamado, é mudar a atitude, é mudar o nosso posicionamento diante de Deus. Quando eu mudo a minha atitude, a minha posição, as coisas vão mudar em volta de mim também. É isso que Elias me ensina. E Elias venceu a crise, assim como você e eu também vamos vencer as crises da vida. Por quê? Porque conosco está alguém maior e mais poderoso do que qualquer crise. Conosco está um poder maior, diz a palavra de Deus. Há muito mais ao nosso lado do que contra nós. E eu me lembro também desse texto, uma outra lição importante, é que Elias entendeu que parte do seu trabalho era fazer um novo discípulo. Ei, meu irmão, minha irmã, você e eu somos chamados, assim como Elias, a fazer discípulos. Elias foi buscar Eliseu, foi ensinar Eliseu a como ser um profeta, foi treinar Eliseu, assim como nós somos chamados a fazer o mesmo com muitas pessoas. Perto de você tem algum Eliseu. Deus quer usar você para preparar novos discípulos. E a história, sabe como termina a história de Elias? Elias que pensou que ia morrer pela mão de Jezabel. Elias que pensou que ia morrer talvez na caverna, no deserto. Elias viveu mais tempo. E um dia, o Senhor o tomou para si. A morte de Elias é um daqueles mistérios da Bíblia. Diz o texto que ele foi arrebatado, levado para o céu de uma forma sobrenatural. Aquele que pensou que ia morrer numa caverna, teve a morte talvez mais sobrenatural possível. Foi transladado para o céu, assim como Enoque, né? Deus tomou para si e o levou. Quando eu leio essa história, e eu li essa história essa semana, por algumas vezes, eu me lembrei de algo que nós falamos muito aqui nessa igreja, Rodrigo, que em Jesus nós sempre podemos recomeçar. Você está num lugar para recomeçar. Em Jesus você pode recomeçar. Não pense que acabou. Só termina quando Deus diz que termina. Deus ainda pode escrever muitas coisas através da sua vida. Eu me lembro, enquanto a banda pode subir aqui para cima, da vida de Jesus. Jesus viveu na terra como homem
por 33 anos. Por 30 anos, a sua atuação foi extremamente discreta. Por 30 anos, Jesus ficou na marcenaria do seu pai José. Ficou ajudando a sua família. Ficou influenciando alguns poucos. Se preparando para alguma coisa. Mas em 3 anos, depois de 30 anos de espera, Jesus fez coisas extraordinárias, mudou a história. Em 3 anos. Sabe o que isso me lembra? Que Deus pode usar você de forma extraordinária nos próximos 3 anos da tua vida. Deus pode chamá-lo, despertá-lo, capacitá-lo, enfim, escrever uma linda história nos próximos anos da sua vida. Hoje de manhã, eu estava orando, e Deus ministrou uma coisa no meu coração, que eu quero dividir com você. Olha para mim agora e guarda isso que eu vou te falar. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né, uma grande crise sanitária, econômica, né, enfim. E enquanto eu orava, Deus disse o seguinte ao meu coração: filho, nessa crise, o meu povo vai aprender algumas coisas que vão acompanhá-los por toda a sua vida. Sabe o que eu tenho pensado, meus irmãos? É que Deus vai te dar alguns ensinos, que você vai aprender algumas coisas sobre família, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre fé, sobre igreja, que nunca mais vão se afastar de você. Minha oração é que nesse tempo de crise, Deus te dê ideias, estratégias, revelações do Espírito, que possam ajudá-lo por muitos anos. Que talvez o dinheiro que você perdeu nesses 3 meses de crise, você vai recuperar muito mais nos próximos 30 anos de vida. Que aquilo que você aprendeu nesses 3 meses de crise na sua casa, vão fazer uma diferença nos próximos 30 anos da sua família. Sim, a crise é um intervalo, Fabrício. É um intervalo, não é o fim. Deus não nos chamou para viver na crise, mas para passar por ela e sair dela melhor, como Elias saiu. Elias entrou sozinho na crise, saiu com Eliseu. Elias saiu com medo entrou na crise com medo de morrer, e viu Acabe e Jezabel morrerem. Sim, Deus mudou a história de Elias, mas antes ele teve que passar pela crise. Que você passe pela sua crise e saia dela melhor, para a glória de Deus, com o poder de Deus. Amém?